Olá, você que veio tomar o cafezinho conosco aqui, é um prazer muito grande a gente se encontrar através da tela, evidentemente, mas com o propósito de falar das insondáveis riquezas do Evangelho de Jesus Cristo. Nosso objetivo principal é, nesse mundo caótico, nesse mundo confuso, trazer uma boa notícia daquilo que Deus fez e faz. O Evangelho é maravilhoso. As religiões são muito pesadas. E o cristianismo pode ser uma religião ou pode ser evangelho. Depende da ênfase que nós estamos dando. Quando é você que faz, é religião. Quando é Jesus que faz, é evangelho. E nós queremos sempre falar daquilo que Ele fez e faz nas nossas vidas. Os links das nossas redes sociais estão aí na sua tela, para que você possa conhecer mais o nosso material e também participar com questionamentos ou perguntas. Nós estamos às ordens. Também gostaríamos de contar com a sua parceria. Você pode ser um aliado nosso em 3 aspectos. Você pode ser um aliado na intercessão, na oração. Essa é uma área que nós carecemos muito, porque as lutas espirituais são grandes. Você pode também nos ajudar contribuindo para que o programa se mantenha diante dos custos. Nós damos graças a Deus porque até aqui ele tem se mantido. E também compartilhar esse material com seus amigos, com outras pessoas. Nós vamos para um pequeno intervalo, para um devocional, e já já a gente volta. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Olá, graça e paz de Jesus Cristo. Hoje eu quero levá-los a considerar sobre a importância de identificarmos o que ou quem tem feito de tudo para consumir nossa atenção e tempo. Após o batismo de Jesus, ele foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Em seguida, Satanás o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Todos os filhos de Deus têm 3 inimigos cruéis, descritos por Jesus no capítulo 4 do Evangelho de Marcos: o mundo, a carne e o diabo. O mundo se refere às preocupações terrenas, à ilusão das riquezas e às múltiplas cobiças. A carne se refere às tribulações ou à perseguição por causa da palavra de Deus. E o diabo se refere a tudo o que ele tenta fazer para tirar a palavra semeada no nosso coração. O próprio Jesus foi tentado nas áreas de fragilidade humana. Ele foi tentado na necessidade do corpo, quando foi pedido que ele transformasse pedras em pães. A sua resposta foi: toda a palavra que procede de Deus, procede da própria boca de Deus, é quem vai me sustentar. Na fé, ele foi tentado em relação à palavra, ao cuidado e poder de Deus, quando o diabo lhe disse: atira-te abaixo. E a sua resposta qual foi? Não tentarás o Senhor teu Deus. Também ele foi tentado na ambição. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E qual foi a resposta de Jesus? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Todos os dias estamos expostos às tentações e provocações para que, mediante a graça de Deus, sejamos provados e aprovados no que se refere à fé, à esperança e o amor a Deus. Em cada situação e área de nossas vidas, precisamos considerar o que o nosso Deus não dorme e não se esquece de nós. Ele é soberano, Ele é justo, Ele é amor e nossa resposta diante de fatos mais duros da vida, assim como nas decisões mais simples do dia a dia, mostrará em quem temos colocado a nossa confiança
e nos prostrado em adoração. Crer, confiar e descansar é fruto de um relacionamento de intimidade com Deus que nos sustenta mediante a sua palavra em nossos corações e a comunhão por meio da oração. Por isso, é tão importante a vida na comunidade dos salvos, que é a Igreja de Cristo. Sabe para quê? Para nos ajudar a mantermos nossos olhos no que realmente tem importância eterna. Quando as preocupações deste mundo começam a ocupar nossos pensamentos em demasia, fica claro que não estamos confiando em Deus. Ao confiarmos em nossas capacidades e não no poder e cuidado de Deus sobre nós, deixamos de nos prostrar diante dele em adoração. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é seu amparo e seu escudo. Salmo 115, 11. As tribulações servem para nos prensar como uvas, espremer, pressionar com firmeza. É um caminho estreito, contraído, onde somos afligidos e angustiados. A palavra de Deus nos diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago 1,12. O diabo ainda anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Ele é hábil em induzir ao pecado, ele usa de nossa cobiça para nos fazer errar e pecar contra Deus. Porém, diante de nossas fraquezas, temos socorro bem presente para sermos socorridos, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que todos os dias, amados, no início ao fim da nossa caminhada diária, em cada situação e em cada decisão, nos prostremos diante de Deus em submissão e confiança, para assim o adorarmos verdadeiramente. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Este é o nosso terceiro programa em que nós estamos lendo e fazendo algumas considerações a respeito daquilo que é o chamado sermão profético de Jesus, que ele proferiu depois que ele saiu do templo e que os discípulos chamaram a atenção para a beleza, para a grandeza do templo de Jerusalém. E Jesus, então, senta e explica as três perguntas que os discípulos fizeram. Eles perguntaram quando é que vai acontecer isto, quais são os sinais da tua vinda e do final dos tempos. E Jesus então passa a responder essas questões e mostra primeiro que há um período que ele chamou de princípio das dores ou as dores de parto de uma mulher, que começa de uma maneira muito lenta e vai se tornando mais rápido, o espaço vai diminuindo e as coisas vão se recrudescendo até o nascimento do bebê. Nós vimos isso num primeiro programa, as dores de parto. A segunda questão é que ele mostra sobre a tribulação, a grande tribulação, que é um período denso, que segundo nós entendemos pela profecia de Daniel, das 70 semanas de Daniel, seria a 70ª semana, ou 7 anos. Os
7 últimos anos que estão faltando dentro desta revelação de Daniel, das 70 semanas, desde o início da construção do templo até o advento de Jesus Cristo e a sua crucificação. Esse período ficaram faltando 7 anos, e seria esse o tempo da grande tribulação. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a vinda do Filho do Homem, quando Jesus se refere que depois desses acontecimentos todos, logo em seguida a grande tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande canglor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Vamos orar? Nosso Pai, nós sabemos que os céus e a terra passam, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Ainda que não possamos compreender plenamente, nós sabemos que elas são a verdade. E é por isso que nós pedimos que Tu venhas alargar o nosso entendimento espiritual, para que nós recebamos a Tua palavra como Tua palavra, e que sejamos edificados, e que sejamos confortados por meio do que Tu tens para nós através do Teu Espírito Santo. Fala com cada uma pessoa, nesse momento tão confuso da história da humanidade. Tu que és o sol da justiça, ilumina as nossas mentes e corações, para que nós vejamos a grandeza do Teu poder. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então Jesus, ele diz, logo em seguida a grande tribulação daqueles dias, haverá um transtorno no céu. Nós podemos entender aqui algumas coisas. O sol será escurecido, e como a luz da lua é apenas um reflexo do sol, a lua também reterá a sua luz. Então as estrelas mergulharão do céu e os planetas serão removidos da sua órbita. Se houve um dia em que Deus criou os céus e a terra, primeiro versículo da Bíblia, também haverá um dia, um momento, em que haverá um transtorno nesse sistema, uma mudança, porque nós cremos que o pecado, ele teve efeitos cósmicos, não só na Terra. O homem, como a coroa da criação divina, quando ele caiu, ele trouxe uma queda cósmica. Alguns estudiosos da física adotam a ideia de que a lei da entropia seria um vestígio desse sistema caído no universo, a morte do sistema da criação.
Escusado será dizer que estas vastas agitações cósmicas afetarão o clima, os mares, as estações do ano da Terra. Haverá um transtorno muito grande. Uma descrição pálida foi feita por Velikovsky, um psiquiatra que tentou estudar esse assunto da cosmologia e que se aproxima um pouquinho do que pode acontecer. Naquele momento da vinda de Cristo, haverá um grande terremoto que faria a Terra tremer em toda a sua extensão. Ar e água continuariam a se mover por inércia. Os furacões varriam a terra e os mares corriam sobre os continentes, carregando cascalho, areias e animais marinhos e lançando sobre a terra. É uma reviravolta. O calor seria desenvolvido, as rochas derreteriam, os vulcões irromperiam, as lavas fluiriam das fissuras do solo rompido e cobririam vastas áreas. As montanhas brotavam das planícies e viajavam e subiam nos ombros das outras montanhas, causando falhas e fendas. Os lagos seriam inclinados e esvaziados, os rios trocariam de leito, grandes áreas da terra, como todos os seus habitantes, deslizavam sobre o mar. As florestas queimavam, e o furacão e os mares selvagens arrancavam do chão em que cresciam e empilhavam os galhos e raízes em montões enormes. Os mares se transformavam em desertos, as águas fluindo para longe em evaporações constantes. Este é o caos de Emanuel Velikovsky, esse psiquiatra que tentou descrever como seria este momento. Ele foi um estudioso russo que escreveu alguns livros nesse sentido, tentando explicar como será esta hora caótica. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Você espera um tiquinho que nós vamos já voltar para tratar desse assunto. Com certeza, quando Jesus Cristo veio a primeira vez a este mundo, era muito pouca gente que cria que ele viesse. Tanto é que só encontramos 2 pessoas no templo com essa expectativa, era Ana e Simeão. Mas pouca gente acreditava que ele viria. Ele veio muito sem qualquer glamour. Era uma criança envolta em panos, deitada numa manjedoura. Foi tudo que os anjos disseram para os pastores. Olha, vocês podem ir lá que vocês têm o Salvador na terra. Hoje em dia, quando
no Vaticano se vai anunciar um Papa, né? Tem toda aquela questão da fumaça branca, e quando a fumaça branca brota da chaminé, vem um emissário e diz Habemus Papa. Então isto gera dentro da cristandade católica uma grande alegria, mas a alegria do nascimento de Cristo foi simplesmente dizer, lá na cidade de Belém, nasceu o Salvador, Cristo Senhor. Quem é? Uma criança envolta em cueiros, deitada numa manjedoura. Muito simples. O Cristo encarnado, ele é desconhecido, ele é humilhado, ele passou despercebido por toda o seu povo. E lá na cruz ele foi vilipendiado, ele foi crucificado, ele morreu porque tinha um objetivo muito sério: salvar o homem daquilo que eu costumo repetidamente dizer aqui, que é a teomania. Como Deus vocês serão. Esta teomania toma conta da humanidade. Nós somos tendentes à onipotência, queremos ser reconhecidos, adorados, admirados. E Jesus veio para tirar isso desse ser humano, para crucificar a nossa velha natureza adâmica ensoberbecida, e na ressurreição nos dá a sua vida, porque é isto que ele veio realizar, essa tão grande salvação. Mas agora aqui não. Ele, ao vir, a terra vai se entrar em convulsão. As estrelas, o céu. Então, o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Que sinal é esse? Não nos foi dito. Em seu primeiro advento, ele veio acompanhado por uma estrela, que foi um profeta pagão, Balaão, quem disse sobre essa estrela. E foi ela quem conduziu os magos até Belém. Porque eram 3 presentes, ouro, incenso e mirra, costumam-se dizer que eram 3 magos. Mas isso não há nenhuma comprovação. Podiam ser mais ou menos. Os presentes que eles trouxeram é que eram 3. Mas eles vieram guiados por essa estrela. Alguns acreditam que o Filho do Homem é ele mesmo o sinal. Não vai ter nenhuma estrela, mas o cosmos vai estar em convulsão. Porque ele diz claramente, aqui no versículo 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então o universo agora passa por um momento de transtorno. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E aqui tem uma coisa muito interessante. Qualquer que seja esse significado, ficará claro para todos quando ele aparecer. Todos verão, todas as tribos se lamentarão, sem dúvida por causa da rejeição a Cristo Jesus. Esse é o caso? Você não recebe Jesus como o Senhor da sua vida? Porque ele está dizendo que eles lamentarão, mas principalmente as tribos da terra lamentarão, principalmente o povo de Israel.
as 12 tribos de Israel. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplica. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Esse povo que não recebeu o unigênito de Deus e o primogênito dentre os mortos, vai lamentar profundamente no advento de Cristo, no seu segundo advento. Então eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Que momento maravilhoso, aquele que foi marcado por aquele que foi cuspido e crucificado, vir como Senhor da vida e da glória. Jesus teve um momento de desprezo e agora as pessoas que não o receberam, aquelas que não creram, vão ter um momento de angústia existencial profunda. Eles verão o Filho do Homem vindo com poder e glória. Jesus, manso e humilde, aparecerá como o próprio Jeová. Aquele que era tido como Zé Ninguém, agora como o soberano do universo, em que todo o cosmos está revolucionado pela sua presença. O cordeiro sacrificial descerá como o leão da tribo de Judá, o conquistador. O desprezado carpinteiro de Nazaré virá como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Seus carros serão as nuvens do céu. Aquele que teve um berço feito de coxo, agora desce do céu como o Senhor do universo. Ele virá com poder e resplendor reais, o momento pelo qual a criação gemeu por milhões ou milhares de anos e que agora ela chora por aqueles que estão desprezando o Senhor. E o versículo 31 diz: e ele enviará os seus anjos com grande canglor de trombeta, os quais reunirão os escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Agora eu quero olhar para você, olhar bem nos seus olhos. Você já recebeu Jesus Cristo como Senhor da sua vida? Porque Ele vai ajuntar os seus escolhidos. E quem são os escolhidos? Veio para o que era seus, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, Ele os fez filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Todos os que creem em Jesus Cristo como Senhor da sua vida, estes são os seus escolhidos. E os anjos vão separar o trigo do joio. O trigo vai ser colocado no seu celeiro e o joio vai ser junto para ser queimado. Você é trigo ou é joio? Você nasceu de novo, creu em Jesus Cristo, ou você é apenas um descendente de Adão, que não experimentou ainda o seu novo nascimento? Essa é a minha pergunta final. Jesus Cristo está voltando. E como está a sua vida? Não é para apavorar, é simplesmente para levar você a analisar os fatos. Na primeira vinda, pouca gente creu na sua vinda, mas Ele veio.
Na segunda vinda, ele virá buscar os seus eleitos. Eu, com certeza, estarei nesse grupo. Gostaria de saber se você estará também, que eu queria me encontrar com você na casa do meu Pai. Deus abençoe a sua vida e fica aqui o meu abraço, de coração para coração. Até a próxima.